Olá, tudo bem? Meu nome é Célio Caixeto, sou servidor da Justiça Eleitoral desde 2006, a convite da servidora Luciana. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a função de como funciona um cartório eleitoral. Tá? Todos sabem que a Justiça Eleitoral ela é composta por três instâncias, né? O TSE, o TRE e os cartórios eleitorais ou famosa zona eleitoral. Beleza? E hoje eu vou falar justamente da primeira instância, como funciona, quais são as atividades, qual que é o trabalho exercido, porque para vocês que estão entrando no TCE é muito importante vocês conhecerem a realidade das zonas, porque nós somos o público interno de vocês, né? Todo o trabalho que vocês realizam impactam direta ou indiretamente no nosso trabalho aqui no dia a dia também, tá? Atualmente eu estou lotado na zona 31 de Silvânia, que fica a 80 quilômetros de Goiânia, beleza? Vamos lá? O cartório eleitoral, vocês têm que entender que o cartório eleitoral ele tem uma estrutura híbrida. Por que híbrida? Ele tem uma parte administrativa e uma parte judicial. Durante as eleições, especialmente nas eleições municipais, a parte judicial ela é mais exercida, ela sobreleva. Agora, fora do período eleitoral, a parte administrativa é que predomina nas atividades do cartório eleitoral, beleza? Quais as atividades do cartório eleitoral? Vou ler aqui para vocês. Atendimento ao eleitor, né? A gente faz requerimento de certidões, expedição e pagamento de multas eleitorais. Lembrando que a multa eleitoral é de R$ 3,51 por turno de eleição. O que mais? Durante o dia, durante o expediente, a gente faz o atendimento dos eleitores que necessitam de fazer o alistamento, revisão, segunda via e transferência eleitoral. E a gente exige a documentação, cada cartório cobra uma determinada documentação de acordo com a necessidade. Por exemplo, em zonas grandes, basta comprovante de endereço. Agora, em zonas pequenas, como a tentativa de fraude é muito grande, geralmente a gente exige um comprovante de endereço no nome da pessoa ou no nome do pai, para garantir que não haja fraudes no processo eleitoral. Beleza? Então, essa parte do atendimento do eleitor, além disso, a função nossa é gerir todo o cadastro de eleitores do município e de toda a zona e de todos os municípios que compõem essa zona. Por exemplo, em Silvânia a gente tem 4 cidades: Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Gameleira e Vianópolis. Então a gente cuida de 4 cidades. Então nossa missão é gerir esse cadastro de eleitores para ele ficar o mais fidedigno possível para garantir que essas pessoas que estão votando lá estão de acordo com a legislação eleitoral, beleza? Então, atualmente, o cadastro praticamente do país todo, pelo menos de Goiás, é totalmente biométrico. O que significa isso? No cadastro a gente tem a foto, a digital, todas as digitais das mãos e também a assinatura do eleitor, tá bom? Isso foi um ganho muito, muito, muito interessante e esse banco de dados ele vai ser utilizado inclusive para fazer aquele documento único, tá? O RIC, beleza? Então o trabalho do dia a dia de atendimento, depende da unidade, de quantos atendem. Atualmente a gente está atendendo pelo título NET, que é pela internet, mas a gente tem feito a regra é que o atendimento seja presencial. E na época de pandemia a gente está fazendo pelo título NET e a gente avalia remotamente o pedido do eleitor e nesse primeiro momento não está colhendo a biometria. Posteriormente a gente vai ter que solicitar para esse eleitor comparecer no cartório eleitoral para colher a biometria, que é obrigatória. Quando a gente fala colher a biometria, é tirar foto, pegar as digitais e pegar a assinatura eletrônica do eleitor. Beleza? Além disso, como expliquei para vocês, a gente cuida do cadastro eleitoral, a gente gerencia esse cadastro eleitoral. Então quando o eleitor morre, como que o sistema fica sabendo? A gente lança um procedimento chamado ASE, que é a atualização da situação do eleitor. A gente lança e altera a situação do eleitor, que pode ser regular, cancelado ou suspenso. Então, o eleitor, quando ele falece, a gente lança o ASE e ele de regular passa a ser cancelado. Ou, por exemplo, o eleitor que sofre uma condenação penal transitada em julgado, a gente lança um ASE específico lá, né, um procedimento que a gente faz no sistema e no cadastro eleitoral dele vai passar de regular para suspenso. Lembrando que o eleitor com título cancelado e suspenso não vota, só vota o eleitor que estiver com título regular. Beleza? Que mais? Outras opções aqui.
Atendimento aos partidos políticos e candidatos. Outra parte do atendimento ao eleitor é a questão do atendimento aos partidos e os candidatos. No dia a dia, a gente enfrenta muito esse atendimento, que tem que ser prestado com qualidade, porque quanto mais informação você prestar, tanto para os partidos e candidatos, menos conflitos você tem no dia a dia de trabalho. Nessa época de pandemia, a gente está fazendo muito atendimento pelo WhatsApp, porque nosso atendimento foi transformado totalmente remoto e tem sido um sucesso. Eu tenho obtido muitos êxitos com relação a isso. Por exemplo, no registro de candidatura, eu consegui adiantar em 4 dias a entrega de todos os registros. Por quê? Criar um relacionamento empático com o seu público externo é importantíssimo para o sucesso de qualquer instituição, beleza? Então a gente atende os candidatos para tirar dúvida de registro, filiação partidária, muitas vezes eles perguntam como criar um diretório, uma comissão provisória no município, né? Um partido que não está naquele município trazer. Então, no dia a dia a gente recebe muitas dúvidas dos partidos sobre filiação, registro, prestação de contas, tá? E é um atendimento rotineiro. Todo dia eu atendo candidato, o pré-candidato, ou partido político com essas dúvidas, tá? E é um trabalho incessante, beleza? Outro atendimento que a gente faz rotineiramente, atendimento para advogado e contador, né? Contador geralmente é só com relação à prestação de contas, e é o advogado em si, né? Ele tem uma dúvida, ele quer uma informação sobre um processo. Lembrando que esse ano foi muito bom, porque a Justiça Eleitoral migrou completamente para o digital, no processo judicial eletrônico. Então todos os processos eles tramitam eletronicamente agora na Justiça Eleitoral, tanto judiciais quanto administrativos. O administrativo é no SEI e o judicial é no PJE. Então foi muito bom, a gente teve um ganho impressionante na qualidade, embora o PJE tenha ficado lento esse ano. Com o aperfeiçoamento do PJE, nosso trabalho foi muito bem incrementado e possibilitou a introdução do PJE, possibilitou que a gente conseguisse tocar a eleição todinha de casa, remotamente, né? Coisa que seria praticamente impossível com os processos físicos. Então a Justiça Eleitoral teve um ganho muito grande e hoje pouquíssimos cartórios têm processo físico, e o TSE deu prazo, acho que até março de 2021, para que esses processos sejam migrados. Minha zona já migrou todos os processos para o digital, beleza? Quais as atividades, tirando o atendimento eleitor, atendimento a partido candidato e atendimento aos advogados, nós temos também atividades rotineiras, atividades do dia a dia que a gente realiza. O envio da frequência do juiz do promotor, todo mês a gente tem que mandar, que é a gente que controla a frequência das autoridades. O fechamento diário dos lotes RAI. Sério, o que é RAI? RAI é o requerimento de alistamento eleitoral, tá? O RAI, ele é nada mais nada menos qualquer pedido de movimentação no cadastro eleitoral que é feito pelo eleitor, seja alistamento, transferência, revisão de dados, que pode ser para alteração de nome, alteração de local de votação, ou transferência de domicílio eleitoral. Então todo dia no final do expediente a gente tem que fechar esse lote RAI, pôr o juiz para assinar, né? Passa para o juiz analisar, ele analisa a documentação e assina o requerimento coletivo do RAI, beleza? Outro procedimento rotineiro nosso, a cada 15 dias a gente tem que publicar um edital com todos os procedimentos realizados pela zona eleitoral no que tange ao RAI. Então a gente dá publicidade para qualquer partido, caso cada partido, né, qualquer partido ou delegado queira impugnar essa transferência, revisão, segunda via. Porque, gente, é muito importante o controle do cadastro eleitoral. Aqui em Silvânia a gente é muito exigente, porque, por exemplo, aqui em Gameleira a diferença de voto foi apenas de 46 votos. Então, 46 votos decidiu a eleição num município de 3 mil habitantes. Então, a gente é muito rígido no que tange a essa documentação. Nossa função é essa, deixar só que as pessoas mesmo que estão residindo no local, né, que tem um vínculo efetivo, né, seja profissional, comunitário, possam votar nesse local, beleza? Então a cada 15 dias a gente dá publicidade para o partido se desconfiar de algum eleitor impugnar. Solicitação de material para almoxarifado, né, a gente tem que fazer esse controle e pedir para o almoxarifado mediante um sistema chamado ASI, que fica na intranet. Gestão e controle das nossas frequências. Eu sou o chefe do cartório lá em Silvânia, estou como chefe por enquanto, e a gente tem que fazer o controle da frequência. A frequência nossa é biométrica, para quem não sabe. Você coloca o dedo lá e gera essa marcação, tanto de entrada quanto de saída. Então você tem que fazer esse controle rígido, né, para não ter problema, tá? Gestão do arquivo de documentos e processos. A gestão de arquivos e de documentos e processos é complexa,
Para quem já estudou arquivologia, esse ano, graças a Deus, nós aqui de Silvânia conseguimos organizar todo o nosso arquivo do zero. A gente tirou e colocou tudo dentro da caixa, porque a gente sabia da migração, né? Então a gente organizou tudo. E essa é uma das vantagens, né? Que eu fico até feliz, porque para mim gestão de documentos e processos de classificação é muito complexa. E com a virtualização, com a digitalização de documentos e processos, com o trâmite virtual, acabou. Então é um trabalho a menos que a gente tem, por isso que eu sou muito fã do PJE, mesmo com todas as dificuldades apresentadas. Fiscalização de contratos relativos à limpeza, segurança, as zonas que têm sede própria, né? A maioria das zonas eleitorais de Goiás estão no prédio do Tribunal de Justiça, mas as zonas com sede própria têm todo esse trabalho de gestão e fiscalização dos contratos de segurança, se houver, de limpeza, né? De suprimentos, de manutenção predial, beleza? Outro trabalho muito comum que a gente faz, que quase ninguém sabe, o cartório eleitoral ele faz a análise das fichas de apoiamento para a criação de novos partidos. O que é isso, Célio? Quando o partido ele pede a criação, ele tem que ter um número X de fichas de pessoas que apoiam esse partido. Inclusive, elas não podem nem ser filiadas a outro partido político. E aí, ele pega essa ficha, abre um processo no PJE e a gente tem que analisar, a gente confronta essa assinatura de acordo com a assinatura que está no elo ou no caderno de votação e faz uma certidão. Sem esse documento aqui, o partido não consegue se criar, fazer sua criação. Para o partido que está tentando agora a criação é a Aliança pelo Brasil. A gente tem analisado, eu recebi 3 processos já esse ano sobre isso. Então é outra atividade que a gente faz, tá? Agora, eu vou falar para outra coisa, a análise das prestações de contas anuais. A cada ano os partidos políticos têm que fazer essa prestação de contas anual e a gente, é como se fosse o imposto de renda dos partidos, e a gente que faz essa análise, tá? Anualmente a gente tem que fazer essa análise de todos os partidos que estiveram vigentes no ano anterior, pelo menos é o posicionamento aqui do TRE Goiás, beleza? No que tange a obrigatoriedade, né? Se esteve vigente, ele tem que prestar contas, tá? Secretariar a realização de correição. Todo ano o cartório eleitoral tem que fazer uma correição e o juiz que coordena essa correição. Existe um sistema de correição chamado CICEL e o juiz, a gente secretaria e o juiz que coordena toda essa correição, no momento que são verificados todas as questões atinentes ao cartório: tramitação, atendimento ao público, operações RAIs, processos que estão tramitando há mais tempo, menos tempo, processos atrasados. É o momento que a gente brinca de passar limpo o cartório para ver se tem alguma irregularidade. Se tiver, o juiz pede para que a gente providencie e regularize o mais rápido possível, tá? Para isso que existe o Instituto da Correição Ordinária Anual. Leitura diária das notícias da intranet, e-mails, grupos do WhatsApp e demais expedientes. Gente, isso aqui é fundamental. O segredo para qualquer servidor, o sucesso de qualquer servidor é ser bem informado, estar antenado em tudo que está acontecendo em volta do tribunal. E é muito difícil, não é fácil você acompanhar todos os grupos de WhatsApp, todos os e-mails, todas as notícias da intranet, todas as novas resoluções, legislações que estão em vigor. É uma missão muito difícil, mas a gente tenta, e vocês que estão entrando agora aí no TSE, vocês vão saber da importância disso, da importância de vocês se conectarem e se dedicarem para ficar bem informados, que a informação, muitas das vezes, é uma das questões mais problemáticas no órgão público, a falta ou a informação falha, beleza? Atividades mais recorrentes durante o período eleitoral. Agora eu vou falar para vocês das atividades mais recorrentes durante o período eleitoral, né? Porque o cartório eleitoral né? Fora do período eleitoral, a atividade nossa é bem mais administrativa, e durante o período eleitoral a atividade passa a ser mais judicial, embora tenha também a questão administrativa de planejamento das eleições, beleza? Então, entre as atividades está aqui, ó. A gente já começa lá em abril analisando os processos de duplicidade de filiação, além do aumento expressivo no atendimento do eleitor, que no período de fechamento do cadastro, que é maio, aumenta significativamente a quantidade de eleitores que a gente atende, para transferência, principalmente, e alistamento, tá? Então a gente vai analisar as duplicidades de filiação, que geralmente acontece mais no período de eleição municipal, essas duplicidades, porque fora disso os partidos ficam um pouco inativados, assim, nem muita expressão não tem,
Só na municipal que eles correm mais atrás dessa questão da filiação, beleza? Vistoria dos locais de votação é um procedimento muito importante. Em Silvânia, na zona de Silvânia, a gente tem 24 locais de votação. A gente tem que visitar todos eles, ver a conservação dos locais, ver se está funcionando tudo ok, se a tomada está funcionando, se o ventilador está funcionando, se as janelas estão funcionando, se tem goteiro ou não. Por quê? Porque aquele local, aquela escola, geralmente, vai receber uma sessão de votação no dia da eleição. Então, ela tem que estar em perfeito estado. Então, a gente faz toda essa verificação, passa por todos os locais de votação para garantir, né, que esses locais vão estar em perfeito estado de funcionamento, e a gente manda o ofício, seja para o estado ou seja para o município, para que faça essa correção, esse conserto no local de votação, beleza? Depois da vistoria, a gente entra numa fase muito importante, que é a da análise dos processos de registro de candidatura. Os processos de registro de candidatura são enviados pela internet, tá? Via sistema Candex X, o X é de externo, e a gente recebe esse registro de candidatura pelo CAND, que é o nosso sistema interno. A partir daí, todos os dados enviados do Candex para o CAND vão para o PJE e são autuados automaticamente, o que foi um ganho essencial, porque antes a gente ia autuar fisicamente, processo por processo. Então eu amo o PJE, eu te amo. E a gente consegue minimizar todo esse trabalho, esforço e erro que acontece durante o processo de autuação, porque agora a autuação do registro de candidatura é automática pelo PJE, beleza? Então o sistema chama Candex, vai para o CAND, e do CAND ele migra para o PJE, tá? Então um trabalho complexo, porque o registro de candidatura ele tem um prazo muito curto. Em regra, a gente tem 20 dias para analisar e julgar, né, juntamente com o juiz, todos os registros de candidatura. Então ali a pessoa vai entregar o registro de candidatura dia 15 de agosto, por exemplo, a gente tinha até dia 16, por exemplo, para julgar, de setembro. Então o prazo, se contar a publicação digital, muitas vezes não dá nem 20 e poucos dias para a gente julgar. Se houver impugnação, então é um trabalho muito rápido, muito estressante que a gente faz nesse período, de dedicação mesmo de 10, 12, 14 horas, para tentar cumprir esse prazo de julgamento dos registros, que infelizmente é muito curto. Eu acho que, na minha humilde opinião, a legislação deveria ser alterada para pelo menos 60 dias, porque 20 e poucos dias é muito sacrificante para o servidor julgar todos esses registros. Beleza? Então, a gente avalia todos esses registros, documentação, se está faltando alguma coisa, a gente intima o candidato para juntar, né? E ele tem uma série de exigências legais desse registro, e nós fazemos uma série de verificações para ver se esse candidato está apto, né? A gente não faz o controle do domicílio eleitoral para ver se aquela pessoa realmente pode votar naquele local. Da mesma forma, a gente faz o controle desse candidato juntamente com o juiz e o Ministério Público e os partidos adversários, para saber se ele está apto a ser candidato no dia das eleições. Beleza? Fora isso, depois que a gente passa a correria do registro de candidatura, inicia a propaganda eleitoral, né? A próxima etapa foi filiação, depois registro de candidatura. A gente vai passar para a fase da fiscalização da propaganda eleitoral. Então a gente tem que fiscalizar se o partido está colocando bandeira em local errado, está fazendo propaganda em logradouro público. Exemplo, logradouro público, que eu falo assim, colocar propaganda em poste, em ambientes públicos não pode ter propaganda eleitoral. Então a gente tem que rodar na cidade, fazer toda essa fiscalização, porque geralmente a corregedoria pede para o juiz delegar o poder desse tipo de poder de polícia para os servidores, e a gente faz também essa atividade, tá? E também fora as denúncias do Pardal. Para quem não sabe, o Pardal é um sistema, um aplicativo em que os eleitores fazem denúncias relativas principalmente à propaganda irregular, e aí a gente tem que tomar providência, né? Ver se autua ou não no PJE e determinar a retirada no prazo de 48 horas dessa propaganda, beleza? Também, depois dessa parte da fiscalização da propaganda, juntamente com ela chegam as representações eleitorais, seja por direito de resposta, propaganda irregular, todas relacionadas, geralmente relacionadas aos eventos de propaganda eleitoral, né? Impugnação de pesquisa eleitoral. Esse ano a gente teve muita representação por impugnação de pesquisa eleitoral, né? Por supostas irregularidades, né? Que foram apreciadas. Então a gente tem essa demanda muito grande durante esse período, e paralelamente está ali, a gente está planejando as eleições, né?
E tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Menos de 10 horas por dia, 12 horas por dia, 13, 14 horas, eu não consigo fazer uma eleição. Infelizmente, eu não tenho essa habilidade de fazer uma eleição com uma carga horária menor, tá? Além disso, nesse período também a gente faz a análise das ações eleitorais mais específicas, tais como a AIGE, que é a Ação de Impugnação Judicial Eleitoral, para investigar alguma irregularidade de algum candidato. Após as eleições, a gente analisa a AIME, que é a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Essa ação ela tem 15 dias após a diplomação, tá? 15 dias após a diplomação, o adversário, né, quem perdeu a eleição, ou o Ministério Público também pode impugnar. E também temos o recurso contra a expedição de diploma, que conta 3 dias após o último dia para a diplomação. Tá? Então, a diplomação, prazo máximo é 18, a partir do dia 19 corre esse prazo para o recurso contra a diplomação. Basicamente, as mais famosas são essas, tá? Que é a AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a AIME, que é a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, ela inclusive corre em segredo de justiça, e o RCDE, que é o recurso contra expedição de diploma. Opa, quase não saiu, beleza? RCED. Também, paralelamente a isso, com todas essas ações, geralmente com liminar, que entram e essa correria toda, nós também estamos fazendo o lançamento das convocações e dispensas dos mesários, tá? A gente tem que fazer a convocação do sistema Elo, que é o sistema que cuida do cadastro de eleitores, de todas as pessoas convocadas, expedir as cartas, notificar todos os mesários. Aqui em Silvânia, por exemplo, foram 364 mesários, teve que notificar todos, um a um, né? Nesse período. E também as substituições, esse ano a gente teve uma média de 35 substituições, foi muito cansativo, seja por doença, seja por parentesco com político. Então, foi muito doloroso esse processo de convocação de mesários. É um processo que dá muito trabalho, muito mesmo, não se enganem, tá? E exige horas e horas, porque tudo tem que ser lançado no sistema, seja a convocação, seja com uma dispensa, substituição, e a cada vez que você faz essa substituição, você tem que publicar um edital. Tá? Então é muito trabalhoso. Também a gente faz a gestão com relação ao mesário, de todo o treinamento do mesário, é a gente que faz, nossos servidores, né? Esse ano a gente fez remoto, foi um sucesso. Eu recebi muito menos dúvidas, porque a gente tinha um grupo no WhatsApp dos mesários também, que foi essencial. Eu gostei muito mais, foi muito mais efetivo o treinamento por WhatsApp e pelo Zoom esse ano do que das eleições de 2018. Em 2018, o negócio foi tão difícil que eu tive que fazer um outro treinamento do primeiro para o segundo turno, que eu achei que não tinha ficado legal. Eu achei que a galera não tinha absorvido. Eu acho que o online é o futuro, né? Essa pandemia veio para ensinar algumas coisas para a gente, beleza? Então a gente cuida do treinamento dos mesários e cuida também da distribuição do auxílio alimentação. Esse ano foi para a carteira digital bebê, né? Que os mesários receberam, e tivemos algumas dificuldades, principalmente pela barreira tecnológica, né, que é difícil manusear aplicativo para alguns eleitores. Outros tiveram muita facilidade, outros tiveram dificuldade, né? Mas esse ano a gente cuidou de gerenciou toda essa questão, porque parte foi pela carteira bebê e parte foi em dinheiro, a gente passou para os mesários, beleza? Só passando para vocês a realidade de como funciona o processo eleitoral, tá? Então essa questão de mesário dá muito trabalho, não se engane, tá? Paralelamente a isso, enquanto as eleições estão correndo, propaganda eleitoral, fiscalização, representação, briga entre os partidos políticos, a gente também não pode esquecer que a gente tem que cuidar da logística da eleição, né? Tem que ser feita uma logística de transporte de urnas, tem que fazer uma logística para transportar mesário, que às vezes o mesário ele trabalha no local e vota no outro, tá? Então tem toda essa dificuldade no período eleitoral, tá? E os demais colaboradores também, tá? Tem que ser treinados, tá? Como eu tinha falado anteriormente. Então toda essa logística, ela tem que ser planejada com muito cuidado. Por quê? Porque a gente precisa de uma pessoa planejar o transporte da entrega das urnas, que geralmente é no sábado das eleições, dos locais, e é nesse momento, no sábado, que a gente monta todas as sessões, deixa tudo montadinho para os mesários poderem votar, tá? E também tem que planejar a logística reversa, que é do recolhimento dessas urnas, tá? Isso dá muito trabalho também, é uma questão muito complexa, porque no dia da eleição a gente está ali coordenando 500, 600 pessoas, mais ou menos, tá bom? Além disso, na questão de logística,
a gente também tem a logística do transporte dos eleitores. A gente tem que fazer Opa, meu olho aqui. A gente tem que fazer de acordo com a Lei 6.091, a gente tem que planejar um transporte dos eleitores no domingo, os eleitores da zona rural. E aí a gente tem que formar uma comissão de transporte para cuidar dessas rotas de ida e retorno dos eleitores, tá? No dia da votação que residem na zona rural. Beleza? Essa parte da logística é complexa também. Então foi assim, a gente cuidou da filiação partidária, da briga do pessoal, quer entrar, quer sair. Esse ano deu muita briga com o fim das coligações proporcionais, né? Porque aí a pessoa teve que escolher um partido, porque antes, como é que eu vou explicar para vocês? Antes, os partidos juntavam na coligação e tanto faz se o partido estava... Não era tão assim importante qual partido a pessoa ia ficar. Agora, com o fim das coligações, houve muita disputa por candidatos fortes e gerou muitas duplicidades. A gente teve vários processos aqui, né? E aí a gente teve essa demanda, né? Então, a gente cuidou da filiação. Depois da filiação, a gente cuidou do registro dos candidatos que estavam tudo ok. Nesse meio tempo, a gente cuidou de toda essa disputa, esse litígio por representação, direito de resposta, propaganda irregular, denúncias que foram chegando. Paralelamente a isso, também a gente está fazendo a logística e o treinamento dos mesários, né? De todas essas questões difíceis que acontecem no período eleitoral. E aí o que acontece? No dia da eleição a gente cuida de todo o processo de planejamento, às vezes falta material na sessão, denúncia, a gente roda as 4 cidades, vai passando de sessão em sessão para visitar tudo ok com os mesários. Esse ano a gente conseguiu sortear uns brindes para eles também, foi ótimo. A gente obteve um resultado muito bom com esses brindes que a gente deu para eles. A gente tem que valorizar o mesário. Gente, o mesário é a figura mais importante do processo eleitoral. Sem o mesário não há Estado democrático de direito. Sem mesário a gente não consegue garantir o processo eleitoral de forma efetiva, tá bom? Então, assim, parabéns aos mesários, eu sou fã de mesário, tá? Quando eu crescer eu quero ser o mesário. Então, assim, no dia da eleição a gente cuida de tudo isso, vai atendendo todas as demandas que vão ocorrendo, são muitas, aqui foram em 4 cidades. E também no final, às 5 horas da tarde, a gente fica lá junto com a junta eleitoral para fazer a transmissão e organização de todo o material dos mesários que voltam das sessões eleitorais. E aí a gente transmite esse resultado para apurar as eleições. E o TSE apura lá, né, ela faz a totalização dos votos, né, para sair o resultado dos candidatos. Esse ano teve um probleminha na totalização, mas a gente conseguiu transmitir 5h15, por exemplo, São Miguel do Passa Quatro já tinha sido totalizado, mas nas outras cidades a gente teve que aguardar, né, por conta da demanda que teve, né, o TSE centralizou a totalização e teve um pouco de demanda, demorou um pouquinho, tá, para apurar esse ano. Mas geralmente a regra nossa é 7 da noite, 8 da noite, todo mundo já está sabendo, inclusive o prefeito e vereadores que estão eleitos, beleza? Então, depois que passa as eleições, gente, que a gente está lá cansado, foi aquela correria toda, o trabalho não acabou. Às vezes o pessoal acha que nosso trabalho é só fazer eleição, né? E não é. A gente tem que desmistificar essa questão que a gente trabalha só de 2 em 2 anos, que isso não é verdade. A gente trabalha o tempo inteiro e a demanda por atendimento é muito grande na Justiça Eleitoral, tá? Porque o título, na verdade, ele bloqueia algumas funções. Por exemplo, o título cancelado atrapalha a CPF, então acaba que a nossa procura é muito grande, sim, na Justiça Eleitoral, tá? De atendimento. Passou a eleição, os candidatos têm até 30 dias para fazer a prestação de contas eleitorais, as prestações de contas de campanha, né? E aí, esse ano mudou, mas nas eleições passadas a gente tinha que julgar essa prestação de contas até a diplomação dos eleitos, né? Por conta da pandemia, esse ano teve um refresco, realmente, a gente não precisa julgar, mas os candidatos têm que apresentar a prestação de contas até o dia 15 de dezembro, tá? Até o dia 15 de dezembro, eles vão ter que apresentar essa prestação de contas para serem diplomados. O que é diplomação? É quando a Justiça Eleitoral confere o candidato, né, declara o candidato eleito, né, meramente declaratório, e dá um diploma para ele tomar posse no dia 1º de janeiro, tá bom? Em regra, o processo eleitoral, ele começa com o registro de candidatura e acaba com a diplomação. Após a diplomação, encerra a atividade jurisdicional da Justiça Eleitoral, do registro à diplomação, beleza? Então aí a gente vai analisar todas essas prestações de contas. Quem analisa é contador? Não, é o servidor da Justiça Eleitoral que analisa
extremamente difícil, porque envolve questões contábeis e em convergência com toda a legislação de prestação de contas que anualmente está mudando. É uma realidade que a gente tem que se acostumar, porque todo ano muda a resolução de prestação de contas e a gente tem que se adaptar a essas novas mudanças que têm ocorrido. Por exemplo, combustível e carro de candidato não precisa entrar mais na prestação de contas. Então, mudou muita coisa e a gente tem que enquanto servidores, tem que se manter atualizados para se adaptar a essa realidade. Beleza? Então, a gente vai ter que analisar. Quem analisa, em regra, são os servidores da Justiça Eleitoral, todas as prestações de candidatos. Qual a quantidade? É a mesma. Que é a mesma quantidade de candidatos, é a mesma quantidade de prestações de contas, mas somado também às prestações de contas dos partidos eleitorais. Não é anual, não. A prestação de contas da campanha dos partidos, tá? Passou isso também, paralelamente com a análise da prestação de contas, a gente tem que analisar todas as justificativas eleitorais realizadas após a eleição. Tem dois tipos de justificativa. A que é feita no dia não precisa de motivo, essa automaticamente é tratada pelo sistema. Mas as que são motivadas, a pessoa não justificou no dia, ela tem que apresentar um atestado, explicar por que ela não conseguiu votar ou justificar. A gente tem que analisar uma por uma dessas. Nessa eleição aqui, nós já analisamos mais de 400 justificativas ao todo. Toda sexta-feira a gente senta para analisar as justificativas. E o eleitor tem 60 dias para justificar a ausência ao voto. Geralmente a gente aceita se for um atestado ou uma comprovação que a pessoa não pôde, né? Porque esse ano, inclusive, gente, a justificativa podia ter sido feita pelo e-título ou pelo Justifica ou em qualquer local de votação, né? Embora o sistema tenha dado um probleminha no primeiro turno, o eleitor tinha essa opção tanto online quanto ir no local de votação, para justificar aqueles que estiverem fora do seu domicílio. Então é uma demanda grande que a gente recebe também, paralelamente com a prestação de contas, diplomação e a justificativa, que é um sistema chamado Justifica, beleza? Paralelamente a isso também, a gente está organizando a cerimônia de diplomação. Esse ano o TRE Goiás disciplinou que a cerimônia seja realizada online. Ela vai ser realizada online pelo Zoom, e o diploma, pelo menos aqui em Goiás e Mato Grosso, é feito pela internet, pelo Diplomanet. O próprio candidato entra lá e imprime seu diploma tranquilamente, tá? Então, ficou muito bom, porque a gente vai evitar o contato, né, para espalhar por conta da questão da pandemia, da Covid, e a gente fez isso, cara. A gente teve que se reinventar, a gente teve que criar um novo modo de pensar, por conta dessa questão da pandemia, e ficou ótimo, ficou cômodo, ninguém precisa sair de casa. A gente vai fazer a cerimônia rapidamente, uns 20 a 30 minutos nas 4 cidades, e os diplomas serão enviados também pelo grupo do WhatsApp, tá? É uma forma que a gente tem de também evitar a demanda do candidato de ficar entrando na internet, beleza? Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês o orgulho, o prazer que eu tenho de trabalhar na Justiça Eleitoral. Nesses 14 anos que eu faço parte da Justiça Eleitoral, eu tenho muito orgulho de participar da Justiça Eleitoral, porque embora a gente sofra muitos ataques, né, a gente nunca foi comprovado uma fraude em urna eletrônica. Nós exercemos nossa atividade com muita eficácia, com muita rapidez. Processo na Justiça Eleitoral, em regra, tramita 3, 4 meses, né? Os processos tramitam muito rápido, a gente dá uma resposta rápida para a sociedade. Nós somos, sim, capacitados, especializados num ramo que pouca gente entende, que é o direito eleitoral. A parte da informática também é muito capaz do TSE. A gente sofreu ataques de hackers, não conseguiu chegar a nada. Então, assim, a nossa tecnologia é muito avançada. Eu tenho o prazer de dizer, é muito bom. A Justiça Eleitoral é um dos melhores órgãos públicos para se trabalhar. O ambiente é muito bom de trabalho, é muito legal. Então, assim, vocês que estão entrando agora, né, os novos servidores aí nessa ambientação rápida, né, que me coube apenas falar da parte do cartório eleitoral, né, para vocês terem uma noção de como funciona, é muito prazeroso, é muito bom. Eu acredito, assim, que eu não poderia ter escolhido um lugar melhor para trabalhar. Então, assim, é muito bom. E assim, eu desejo muito boa sorte para todos vocês que estão entrando aí. Para quem não está entrando, esse vídeo também vai estar no canal do YouTube, meu canal no YouTube, Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta, para espalhar para a sociedade, para espalhar para todos os servidores também novatos dos outros TRS, como funciona e como funciona o dia a dia de trabalho nosso na Justiça Eleitoral. Meu nome é Célio Caixeta, e um grande abraço para vocês. Não se esqueçam, ser servidor é servir, beleza? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.